Agora, a gente vai tratar de um ponto muito importante quando falamos da utilização do Composer, que é nada mais, nada menos que os namespaces. Então, para que serve um namespace em um projeto PHP? Pense um namespace como uma forma de você empacotar o seu projeto em diferentes estruturas. Então, um namespace você vai ter a definição de geralmente um vendor, né, uma pessoa, uma empresa, uma entidade que dispõe uma biblioteca e os seus subdiretórios, as suas separações, cada uma com suas responsabilidades específicas. Então, um claro exemplo disso é o Zend Framework. Então, no Zend Framework você tem o namespace principal dele é Zend, e dentro dele você tem várias e várias bibliotecas que você pode utilizar tanto em conjunto com o framework todo, assim como em qualquer outro projeto, somente uma ou outra biblioteca dele, e que você encontra as bibliotecas dispostas com o namespace Zend, alguma biblioteca e o nome das classes que compõem aquelas bibliotecas. Então, para ficar um pouco mais claro este exemplo, a gente vai utilizar agora, vai iniciar um projeto, né, no NetBeans. Eu só vou iniciar aqui no NetBeans para ficar simples, né, de poder exemplificar. Então eu vou colocar Oficina Composer e já vou aproveitar aquela mesma estrutura que a gente já estava utilizando antes, que seria o Oficina Composer. Nesse momento eu não preciso fazer mais nada, basta um finish e pronto. Então, como você pode perceber, já temos a pasta vendor, né? Já temos o git ignore, composer.json, tudo assim como tínhamos definido lá naquele primeiro momento que a gente estava vendo nos primeiros vídeos de como realizar essa utilização do Composer. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar os namespaces. Vamos registrar namespaces aqui utilizando através do Composer. Então eu vou inicialmente criar um arquivo index. Ele está um pouquinho lento. Então, nesse arquivo index, o que eu preciso fazer para que eu consiga carregar o autoload é inicialmente criar uma variável chamada de loader, né? Somente para exemplificar, e ela vai requerer o autoload do Composer. Dir. Daí, esse autoload do Composer vai estar em vendor autoload.php. Então, a partir desse momento, tudo que eu já tenho na minha estrutura do autoload, eu já consigo visualizar aqui através de um browser, por exemplo. Eu vou estar iniciando. Deixa eu parar aqui, instância antiga, e vou iniciar o server PHP. Eu vou até colocar do jeito mais simples aqui para que vocês consigam acompanhar de forma idêntica. Vou jogar em uma porta qualquer e vamos colocar o host 8080. Ó, deu um erro porque ele não conseguiu localizar o outload. Como vocês podem ver, existe um erro, né, um erro de digitação, que é autoload. Então, a partir de agora, ó, como vocês percebem, já existe todo o mapeamento de todas as bibliotecas que o Composer está gerenciando, e você consegue, a partir desse momento, registrar uma biblioteca também, um namespace seu. Então seria add psr4, que é a PSR atual que temos. Eu vou colocar aqui como exemplo Composer, ele sempre tem que terminar com essas duas contrabarras, e eu vou dispor essa biblioteca em src exemplo composer. Então, a partir desse momento, a nossa instância, né,
a nossa instância do autoload já está completa, né? Já temos a definição do autoload das bibliotecas de terceiro, bem como das nossas bibliotecas também. Então, como você pode perceber, ó, já temos aqui exemplo Composer, ele já está mapeando a pasta que no caso ainda não existe. Então, para isso a gente vai criar agora src. Lembre-se dessa estrutura, a gente criou src exemplo Composer. A gente tem que criar essa mesma estrutura de pasta aqui para que ele consiga localizar o namespace, exemplo Composer. Então, perfeito. Então, agora eu vou apenas colocar um exemplozinho bem simples, que seria dos estados. Estados, new, exemplo, Composer, estados, ok, e eu vou dar um var_dump de estados, listar estados. É um exemplo bem simplório, mas é só para vocês verem como de fato já está funcionando esse autoload. Perceba que, no entanto, aqui a gente vai ter um erro, obviamente, porque a classe, né, classe exemplo Composer, estados, ainda não existe de fato. Então, com isso, a gente vem aqui dentro da pasta exemplo Composer e cria uma pasta chamada estados, que é a mesma pasta, opa, não está dando certo aqui, é a mesma pasta que a gente precisa criar ali. Ué, entendi. Só um minutinho, eu acho que agora é para ir. Então, vou criar como um arquivo mesmo. Então, seria o nome da classe seria estados e a gente dá um finish aqui. Então, inicialmente, o que a gente precisa definir, como a gente está trabalhando com namespace, é dizer qual é o namespace dessa classe. Então, é exemplo Composer. E, em seguida, o nome da classe. Class estados. Ok. Agora, era para... já temos uma luz, né? Então, a gente já tem a classe, no entanto, ainda não temos o método listar estados. Então, esse método listar estados, a gente vai criar agora. Public function listar estados. Então, a gente criou, né, o método que estava faltando. E agora já temos um var_dump de algo nulo. Isso por quê? Porque a gente não está retornando nada. Então, eu vou dizer que eu quero retornar a lista de estados. Lista estados. Apenas exemplificando. Beleza, mas o que é essa lista de estados? Vamos aproveitar. Lembra-se que no composer.json a gente disse que estava utilizando Brazilian Helpers. Então, essa lista de estados vem de lá. Então, a lista de estados é igual igual Brazilian Helper, states, era para aparecer aqui, state helper, opa, claro, né? State helper e get states. Então, perceba que agora a gente já tem a variável lista de estados já está populada. É o que ele está retornando do list states. Então, agora é para termos a definição de um array aqui. Ó, bem como esperado, temos a definição de um array. Então, outra questão do namespace é que podemos simplificar, né? Então, podemos use Brazilian Helper, state helper. E com isso, a gente pode tirar esse Brazilian Helpers aqui e deixar somente state helper get states. Ele continua funcionando da mesma forma.
Da mesma forma que aqui em index.php a gente pode dizer use exemplo composer estados. E aqui no new exemplo estados, simplesmente um new estados e pronto, tudo funcionando corretamente de volta. Agora, aonde que está essa mágica do autoload? A mágica está aqui. Então, você consegue ver que temos o loader, né, que ele é o autoload, né, a instância do autoload, que ele vai adicionar uma estrutura da PSR4 para você poder registrar. Então, essa questão da estrutura da PSR4, do autoload, você pode fazer de duas formas, que é assim, nesse exemplo que eu mostrei, no add PSR4, mas também você pode registrar ele através do próprio Composer. Perceba que agora ele vai dar um erro, né? Eu tirei, ele diz que não consegue localizar a lista de estados. Ok. Isto porque eu simplesmente removi ele e eu vou mostrar agora a segunda forma de você registrar essa PSR4. Então seria aqui na tag autoload. Dentro dela você vai informar que é a PSR4 e dentro dela um outro array dizendo qual é o nome, que é exemplo composer, e dizendo quais são os lugares que ela estará disposta, né? Exemplo composer. Então, somente com isso, né, perceba que você tem aqui o autoload PSR4, exemplo composer, que é equivalente a isto aqui. Então, agora, como eu tenho que atualizar o autoload do composer, eu vou precisar incluir ou remover uma biblioteca que eu não esteja utilizando para que o autoload seja renovado. Então, nesse caso, vou remover componente de e-mail, que eu de fato não estou utilizando ele, e vamos novamente rodar o comando composer.far_update. Então, com esse update, ele vai remover aquela biblioteca que eu removi lá do composer.json, que é o componente de e-mail, e já de quebra vai nos fazer o registro, né, o registro dessa nova estrutura, desse namespace que definimos ali pelo composer.json. Então perceba que ele já removeu e ele já diz, ó, generating autoload files. Então com isso é para termos a lista de volta. E perfeito, como você pode ver, agora aqui no index eu não preciso mais deste elemento aqui e nem deste elemento aqui. Então, ou seja, eu não preciso mais atribuir esse autoload em uma variável, basta um require dele que está tudo funcionando corretamente. Então é isso, aí foram as duas formas de você registrar o autoload no Composer, recapitulando que a primeira é através de dando um add PSR4, add PSR4, informando qual é o namespace e onde, né, onde essas classes do namespace vão ser carregadas. E a segunda forma é através do composer.json, que é simplesmente autoload, dentro do autoload, o PSR4, e dentro do PSR4 todos e quantos namespaces forem necessários. Se aqui você tivesse mais um, você colocaria mais um exemplo, né, mais um, e o caminho ou os caminhos desse mais um. Então seria mais ou menos assim, apenas para você ter conhecimento de como são realizados o registro do autoload no Composer. Então é isso e até o próximo vídeo.